E bora comentar hoje sobre a persistência do lucro, do dividendo, como calcular a taxa de crescimento do provento da empresa, comentar sobre payout e muito mais. Então acompanhe esse vídeo até o final porque tem muitas lições úteis, principalmente para quem quer aprender a gerar renda passiva. Então bora lá, o primeiro ponto sobre persistência de lucros e a seguir vamos ver a persistência do provento da empresa e o que o mercado sempre comenta é que um lucro persistente é aquele que se repete em certa medida com o passar do tempo. Então, vocês verão que tem empresas que apresentam lucros consecutivos durante bastante tempo e esses valores não costumam oscilar com tanta intensidade. Daí, para quem quer renda passiva, esse seria um caso interessante. Com isso, tem o segundo ponto, previsibilidade de lucros e de proventos, porque na sua cabeça você tem noção que é muito provável que, por exemplo, a Taesa continue apresentando lucros e que é muito provável que a Oi continue reportando prejuízos. Ou seja, empresa boa tende a continuar boa e empresa ruim tende a continuar ruim. Porém, tem que ver caso a caso porque o cenário pode mudar. Já esse outro estudo mostra muito bem isso, que pega o histórico de lucros da empresa e qual será a chance dessa empresa continuar apresentando lucros. Então perceba que uma empresa que apresenta lucros consecutivos há 11 anos, a chance dela ter lucros é de 95%. E aqui no caso, lucros consecutivos não quer dizer que teve crescimento, apenas que a empresa reportou lucros há 11 anos sem falhar. Então o lucro pode ter sido de 1 bilhão, caiu para 200 milhões, depois subiu para 500, depois foi para 2 bi, desde que a empresa não tenha reportado prejuízo neste período. Então pode ter acontecido sim uma queda no lucro, porém ele nunca foi para prejuízo. E perceba que quanto mais reduzimos o horizonte de lucratividade ou aumentamos o horizonte de prejuízos consecutivos, menor será a chance dessa empresa reportar lucros. Então, se você quiser ter uma carteira com boas empresas, você pode colocar as chances ao seu favor de alocar o seu capital em ativos que apresentam lucros há bastante tempo. Mas exige estudo e nunca invista só por causa desse ponto. Outro ponto sobre a parte de lucros, a volatilidade pode estar atrelada a 3 fatores, também tem outros. O primeiro deles, a empresa pode atuar em um setor cíclico, por exemplo, a parte de varejo, construção civil, produtoras de commodities e o preço do nada sobe e depois despenca, exportadoras que o câmbio pode influenciar no resultado, o volume de vendas também, a depender do período, que pode estar mais aquecido ou não. Terceiro ponto, pode acontecer algum fato não recorrente e pontual que pode inflar o lucro de forma positiva ou negativa, pode ter uma venda de um ativo que do nada o lucro explodiu, que foi o caso da Copel em anos anteriores, que permitiu a empresa pagar um provento fora da curva. Fora créditos de PIS e COFINS e outros fatos pontuais que podem acontecer. E outro ponto sobre a persistência do dividendo, vou mostrar vários exemplos práticos e estudos olhando para a Bolsa Brasileira. E o primeiro ponto, que eu já citei em aulas passadas, é que o dividendo normalmente está atrelado a um percentual do lucro da empresa. Então, de forma racional, se o lucro for persistente, a tendência é que o dividendo também seja persistente. E um exemplo disso é da Sanepar. Eu peguei esses dados no Investor 10. Olhe que de 2010 até 2023, o lucro foi bem consistente e crescente. Consequentemente, o que é que temos? O histórico de proventos de dividendo pago por ação, que também foi consistente, de 15 centavos por ação, depois para 20, e aumentaram recentemente para 30 centavos por ação por ano, olhando para o passado. Então note que esse dividendo praticamente dobrou de 2014 até o momento, e isso aqui aconteceu por causa do crescimento do resultado. Então, se a empresa cresceu o lucro, a tendência é que o provento também acabe crescendo. Já outro exemplo, a Engie Brasil, que o lucro cresceu e foi bem consistente de 2010 até o momento, e só caíram o resultado em 2021. E também o provento foi consistente, mas no final do vídeo eu vou destacar que pode acontecer uma oscilação do payout para ter esses saltos no provento da empresa. Então, qual é o resumo da história desses dois exemplos, Sanepar e Engie? Vimos que, olhando para o passado, se o lucro for persistente, é provável que a empresa também mantenha
o pagamento consistente de proventos. E é simples assim para o pessoal que coloca várias variáveis e etc. Então, o principal foca no resultado da empresa. E o terceiro ponto, se você quer ter renda passiva previsível com a sua carteira, você tem que olhar para empresas que possuam lucros consistentes. Até porque, se o lucro oscilar muito, o provento da empresa também irá oscilar em uma magnitude muito grande. Já outra parte aqui no vídeo bem interessante é sobre payout e também como calcular a taxa de crescimento do dividendo da empresa. E para quem não sabe, o payout ele significa o percentual do lucro líquido que será destinado na forma de proventos. Por exemplo, se uma empresa lucrou 1 bilhão e elas pagaram 400 milhões em proventos, então perceba que 400 milhões representam 40% desse lucro. Então, na prática, o payout da empresa foi de 40%. Então, ela repassou 40% do lucro na forma de dividendos ou JCP. Outro ponto que raramente eu vejo o pessoal comentando, como calcular a taxa de crescimento do dividendo da empresa, e algumas pessoas utilizam vários métodos. Por exemplo, olha qual foi a média de crescimento da indústria. Por exemplo, o segmento de seguros no Brasil cresce a uma taxa próxima de 10% ao ano, na sua média, e os lucros das seguradoras também crescem em uma proporção parecida. É evidente que em algum ano pode cair o lucro e o provento, porém, esse ponto pega um horizonte de médio a longo prazo. Segundo ponto, olhar o histórico da evolução do provento da empresa, porque envolve o lucro da empresa, o payout e também o quanto mais ou menos ela pagou. E o terceiro ponto, olhar o percentual do lucro retido e multiplicar pelo retorno sobre o patrimônio líquido. Então, G é a taxa de crescimento do dividendo esperado, que é calculado através dessa multiplicação de 1 menos o percentual do payout vezes o ROI da empresa. E aqui um exemplo prático de como calcular a taxa de crescimento do dividendo esperado. Por exemplo, para este ano, o mercado espera que o Banco do Brasil pagará 45% do lucro na forma de proventos e que o ROI dele, o retorno sobre o patrimônio líquido, será de 21%. Então, a taxa de crescimento do dividendo esperado é de 1 menos o payout, que é 45%, 0,45, vezes o ROI de 21%, que é 0,21. Então, a taxa de crescimento do provento seria de 11,55% ao ano, olhando para frente, desde que esse cenário permaneça com esse payout e também com essa rentabilidade. Porém, na renda variável não existe nada fixo e que esse cenário irá acontecer, até porque nada garante que o banco irá manter esse ROI elevado e também nada garante que este payout ficará neste patamar. Daí algumas pessoas podem colocar, por exemplo, o BB na média pagou um payout de 40%, que é 0,4, e o ROI médio de longo prazo foi de 18%, que é 0,18. Então vocês podem ter noção, olhando para a média, de quanto mais ou menos ele deverá crescer. Mas esse ponto só mostra o passado. E nada garante que esse crescimento irá acontecer. Outro ponto sobre payout versus a queda no provento que acontece em algumas empresas. E vamos ver aqui na prática que certa empresa pode até crescer o lucro e o dividendo pode cair mesmo assim. E esse fato pode acontecer por causa de uma queda do payout da empresa. E um exemplo frequente disso é no caso da Engie Brasil, que ou a empresa paga 100% de payout ou eles pagam 55%, que é o payout mínimo conforme o compromisso da empresa. Então perceba que o dividendo por ação em azul em alguns momentos despencou por causa da queda do payout de 100 para 55%. Então não necessariamente quer dizer que aconteceu uma piora no resultado, e sim que o provento pode ter caído por causa da queda do payout da empresa. Até porque uma queda desse payout representaria praticamente uma queda de 50% no provento para o investidor. Já outro alerta sobre dividendos, vocês têm que ficar alertas com a política de proventos da empresa, e realmente esse ponto, tem muitas pessoas que investem e nem sabem qual é a política de proventos da empresa. E esse fato vocês encontram nas apresentações no site da RI, ou também no Estatuto Social, ou na política de proventos, e as empresas destacam qual é a sua política de proventos. Por exemplo, a Irani prevê um payout de 50%, desde que a relação de dívida sobre EBITDA fique abaixo do que 2,5.
Porém, se essa dívida explodir, a empresa não será obrigada a pagar esse payout de 50%. Então tem que olhar esse ponto porque é um exemplo prático disso. Em 2020 e 2021, a Copel pagou 65% payout porque a dívida estava muito baixa e como recentemente a dívida ultrapassou 1,5 dívida líquida sobre EBITDA, conforme a política, o payout caiu para 50%. E se a dívida continuar subindo, o payout da Copel poderia cair para 25%. Então, se a empresa colocar essa trava, você tem que olhar a política de dividendos para não tomar um susto com alguma queda no payout da empresa. E por fim, temos alguns estudos muito bons. Esse aqui mostra que o dividendo das empresas brasileiras foram mais consistentes do que o lucro das empresas. E perceba que em preto é o lucro acumulado, a somatória dos lucros das empresas da bolsa, e em cinza foi o dividendo que foi pago. Então perceba que até para 2013, 14 e 15, que aconteceu uma piora no resultado de praticamente 2011 até 2015, as empresas continuaram em cinza pagando proventos de forma consistente. Então cuidado com essa narrativa. Eu vejo o pessoal falando, vai ter crise e o seu provento irá despencar. Mas na prática, esse cenário não aconteceu. É evidente que se você possuir 100% da carteira em um ativo e ele deixar de pagar, é claro que irá acontecer a queda no provento. Porém, isso é para uma carteira, digamos aí com 8 a 15 empresas, que dificilmente você terá uma redução drástica na sua renda passiva, principalmente se você continuar aportando e reinvestindo. Já esse outro estudo mostra a taxa de crescimento no lucro e no provento da Bolsa Brasileira de 2005 até 2019, e o que chama a atenção é que a taxa média de crescimento do dividendo nos últimos 15 anos foi de 13,7% ao ano, na sua média, enquanto os lucros cresceram a uma taxa de 12,6% ao ano, na sua média. Então, como a inflação ficou na faixa de 6% ao ano, na sua média, vamos acreditar que esse ponto é verdade. Então, o dividendo cresceu na média 7,2% ao ano, acima do que a inflação. Então, na prática, quem alocou na parte de ações de boas empresas pode ter conseguido um crescimento na sua renda passiva muito acima do que a inflação oficial do país. E por fim, algumas conclusões dessa aula 8. Vimos que a persistência do lucro é algo fundamental para que a empresa consiga manter um bom pagamento de proventos de forma consistente. Segundo ponto, a empresa pode crescer os lucros, mas se o payout oscilar bruscamente, podemos ter uma queda no provento de certa empresa. E esse payout pode cair a depender da relação de dívida da empresa, se esse ponto for uma trava conforme a política da empresa. E o terceiro ponto, vimos que o dividendo é muito persistente no Brasil e é até mais persistente do que os lucros em momentos turbulentos, quando acontece uma grande queda no lucro das empresas.